Eu sou Luiz Fernando Vieira, pesquisador, escritor, professor universitário. E esse papo que a gente está tendo aqui hoje, agora, é uma coisa informal, é para a gente falar do nosso Brasil. E a partir daí, a gente poder mapear esta ou aquela questão, aprofundar este ou aquele assunto. Vamos conversar como se a gente estivesse batendo um papo, que é a nossa casa, é a sua casa. Vem com a gente, participe. Professor, como começou a música no Brasil? Bom, a música no Brasil começou com o descobrimento, né? Os portugueses vieram para cá e trouxeram então a música da corte. Com essa música da corte, né, com a influência dos padres, nós fomos fazendo a nossa música com todo esse tropicalismo que nós temos, né, influenciados aqui e ali pelos índios, aqui e ali pelos africanos, e assim surgiu a nossa música que não parou mais, né? São dezenas de gêneros musicais brasileiros. São talvez mais de 100, né? Então nós temos músicas para tudo, né? O único país que tem uma música específica, por exemplo, para o carnaval é o Brasil, que não tem um gênero não, tem vários gêneros. Então é um país rico musicalmente falando e talvez artisticamente falando. Por que você fala em ritmo e fala em gênero? Qual é mais ou menos a diferença de ritmo para gênero? Porque a música é feita com melodia, harmonia e ritmo, né? Muitas vezes, não tendo a melodia e a harmonia, tendo apenas o ritmo, ela é absorvida, então, pela melodia e pela harmonia, aí torna-se um gênero. Entendi. Dentro do mesmo ritmo. Dentro daquele ritmo. Não dá pra gente falar de música brasileira sem falar em África, né? Não sem dá. falar também em quem aqui vivia, que eram os índios, Sim. e sem falar nos Portugueses, europeus, né? portugueses. Então, assim, como que você acha que foi esse primeiro encontro, assim? Quem você acha que ganhava no primeiro momento e como é que se deu essa mistura? Vamos falando um pouco sobre isso? Bom, quem ganhou foi a música, né? Quem ganhou foi a música, porque aquilo que já era centenário, né, milenar, que é a cultura europeia, foi sendo oxigenada, né, pela primitividade, né, do indígena, com todos os seus sabores, né, musicais, e, vamos dizer, sedimentado pelo africano, que aqui veio como escravo. Então, esse balaio étnico fez com que a nossa música ficasse tão rica, e quem ganhou, então, é a música, como um todo. Lógico que nós oxigenamos essa música toda com esses meneios africanos e com essa primitividade indígena. Então, isso nos deu o que é hoje a música popular brasileira, né? Tanto é que nós pegamos os ritmos e os gêneros de todos os outros países e transformamos em música brasileira, né? O que aconteceu com o choro, por exemplo, né? É uma forma de tocar música estrangeira, virou um gênero. Primeiro ritmo brasileiro, que a gente pode falar que foi o ritmo brasileiro. Modinha, né? A modinha. Modinha Que foi um sucesso, né? A moda brasileira foi um sucesso em Portugal, né? E com isto, os músicos, que eram, na sua maioria, os padres, né, fizeram muito sucesso na corte. Isso, 1600, 1700, por aí, já, por aí, uma né? coisa da corte, do império. Corte, império, isso aí. A questão do lundu, a questão das umbigadas, isso vem... Isso já talvez seja até antes, porque quando os africanos vieram para o Brasil, né, como escravos, eles trouxeram toda a sua cultura. E eles, na senzala, faziam suas brincadeiras, seus jogos, né, seus cantos, né, e com isto foi sedimentando a música africana, né, com todo esse sabor da música europeia. Acho que também é a questão da religião, em muitos casos, ela trouxe muita música, a questão dos jesuítas, né, pelo lado branco, a questão do negro trazer também com as suas raízes essas danças de umbigado, a questão do Com certeza, com certeza, né? Isso tudo veio. Traz... A religiosidade trouxe não só instrumentos específicos, mas também formas de danças, formas de se cantar, evocações aos santos, isso tudo foi ladainha, isso tudo foi os cantos gregorianos que aqui vieram, enfim, isso tudo foi um balaio musical
que foi sedimentado aqui no Brasil, que é aberto, né, que o brasileiro é aberto às culturas, e com essa abertura trouxe para nós sedimentos que estão aí até hoje. Eu já falei isso, mas vou repetir, a música estrangeira atual no mundo, quando vem para o Brasil, é outra. Até agora esse hip hop e esses funks da vida e tal, quando chegam aqui, eles chegam de uma forma diferente. Por quê? Porque nós transformamos isso, é uma contribuição que o brasileiro dá naturalmente à música do mundo. Se você percebeu o funk mesmo, a mudança dele de uma batida daquele funk de 1980 para 90, né, do Só Quero Ser Feliz e outros, hoje ele já tem os traços de maculelê, né? Esse ele já vem maculelezado, né? A capoeira, né? A música da capoeira foi a grande contribuição brasileira ao funk, né? Quer dizer, quando os garotos dizem assim, não, mas o funk esse que eu toco é brasileiro. É essa influência da música da capoeira dentro do funk que deu essa rítmica bem brasileira, né? Aí que dizem isso tudo no começo, voltando para aquele papo do começo da música, isso desemboca no machixe, né? O machixe que já foi... Ritmo excomungado, né? Isso, que não teve nada excomungado, foi só uma brincadeira. Mas o que acontece com o machixe foi o que aconteceu, eu já citei o choro, né? Era polca e transformada junto com as outras músicas estrangeiras que desembocaram aqui e virou machixe, que não foi só uma música, mas também uma forma de se dançar essa música, que levou para a Europa, né, Londres e Paris, um sucesso imediato, porque os corpos se uniam, se dançavam com remeleixos, vamos dizer, afrodisíacos, né, e um pouco lascivos, e isso fez um sucesso na corte, quando se dançava as valsas, que você ficava a 1 quilômetro de distância de um par do outro, mão, né? e a mão com um lenço para as pessoas não se encostarem. E ele trouxe os corpos para si, mexendo entre pernas e entre quadris, e é um sucesso não só musical, mas também lúdico, né? Coreográfico. Tem uma dança de umbigada também. Tem a dança de umbigada que foi o que precedeu o nosso samba, né? Foi com certeza isso, uma forma... O machixe, né? Isso tudo foi caindo. Não há dúvida nenhuma. E caiu Donga, qual ano pelo telefone? 1922, né? 1922, junto com a Semana de Arte Moderna. Foi 1917. 1917. Mas que vai culminar, inclusive, é um período de efervescência cultural, onde o brasileiro queria mostrar que o Brasil é 100% brasileiro. E isso tudo... Antropofagia. Com a forma de você pegar, se alimentar com a cultura europeia e depois regurgir com coisas brasileiras. A gente faz isso até hoje. Agora, isso mais aqui no Sudeste, ou o que acontecia em termos de Nordeste já, ou em termos de Norte? Porque aí a gente tem a coisa das tribos indígenas, que já assimilaram de uma outra forma, se é que assimilaram, né? Nós assimilamos mais do que eles nos assimilaram, no caso do início e no Nordeste, por que se deu um outro tipo de escala musical, um outro tipo... Por que será que isso aconteceu? E aqui mais para baixo, para o Sudeste, se deu mais a questão do samba. Era por conta das tribos africanas, por conta do... Não, eu acho que isso tudo... Por conta de Maurício Nassau, por conta de... Também não. Não, eu acho que isso tudo é a comunicação. O Brasil não conhece o Brasil. Se hoje, né, século XXI, você colocar músicas do Norte ou músicas do Sul, para nós do Sudeste, são desconhecidas. Hoje, sim, século XXI. Você vai, então, há 400 anos atrás, 300 anos atrás. Quer dizer, a comunicação, a música sempre existiu nas tribos do Sul, do Norte e do Nordeste. Só que nós não tínhamos esse conhecimento. Nem nós, nem eles. Então a influência só podia ser através dos visitantes. E era uma influência muito pequena, era uma influência episódica. Então, quando isso tudo se tornou um Brasil 100% brasileiro, através da comunicação, é que foi explodindo as informações. Hoje você tem informações ricas sobre movimentos no Centro-Oeste, sobre movimentos no Nordeste,
sobre movimentos no norte, sobre movimentos no sul, sudeste. Você tem um Brasil de música e de cultura que está vamos dizer, mostrando, se tornando visível, né? Através de pesquisas, através do próprio rádio, televisão, os meios de comunicação, a internet. Então, o Brasil está se reconhecendo. Mas o Brasil sempre foi isto que nós temos hoje, né? Uma diversificação muito grande cultural e uma criatividade, que é o grande cerne da nossa cultura, é a criatividade. Nós estamos aqui agora mostrando parte do meu acervo discográfico, né? Quer dizer, os LPs, né? A maioria já não conhece mais o que é LP, né? Mas eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é Marcos Pereira. Esse é Marcos Pereira. Mostra esse para a gente, professor, por favor. Lê aqui em cima. Aqui, no título aqui. Essa é a série de discos de Marcos Pereira. Qual é esse? Esse é Brasil, flauta, bandolim e violão. Eu acho que aqui, Marcos Pereira. Que barato. Marcos Pereira. Música popular do Nordeste, Esses são fantásticos. E o interessante, falando de repente, é que quando os repentistas iam para as praças públicas, né, para dizer para a população, através de versos, né, informações às vezes políticas, econômicas, informações de modo geral que o povo analfabeto não sabia. E aí quando chegou o rádio, vai acabar o público dos repentistas, dos cordelistas, porque o povo vai ligar o rádio, não precisa ir mais na praça pública saber. E o que os repentistas fizeram? Foram para o rádio. Então, em vez de acabar, eles se tornaram e fortaleceram o cordel, porque eles levaram para o rádio o cordel, mostrando em lugares que não tinham praças públicas, que eram um verdadeiro sertão, uma atividade cultural e artística que eles não conheciam no interior do próprio Nordeste. Então, em vez de o rádio acabar com o cordel, ele fortaleceu. Essa é a força da nossa cultura popular. Aqui, por exemplo, aqui, isso é uma história das escolas de samba. Eu estou mostrando De quem é isso? Esse Sérgio Cabral. Sérgio Cabral. De que ano é isso? Aí, vamos olhar aqui mais de perto. Campeões dos últimos 10 anos. Martinho da Boca do Mar. Som livre. É uma coleção, né? Bem fasciculado. Né? É uma coleção. Sobre as escolas de samba. Uma coleção. Johnny Alf. Você tá. Eu e a Brisa. Johnny Alf. Esse já é do disco da Abril. Os precursores da Bossa Nova. Quem são os precursores da Bossa Nova? Valzinho, o Radamés também já tinha isso, né? O próprio Noel Rosa, para mim, tem muita coisa de Bossa Nova, se você prestar atenção. Na interpretação, o Mário Reis era completamente bossa nova, né? Então nós temos muitas ligações com a música antiga e a música moderna, mais Johnny Alf. E não podemos esquecer de João Roberto Kelly, que é um dos 4 grandes compositores da marchinha, que junto com Braguinha, Lamartine Babo e Haroldo Lobo. Eu espero que vocês não reparem aqui, mas eu não posso falar sobre o meu acervo sem mostrar o meu escritório, né? Que é uma bagunça organizada. Essa bagunça organizada, eu tenho tudo aquilo que eu preciso para não só estudar, fazer programas e bater papos e tal. Essa que é a bagunça. Se vocês quiserem dar uma panorâmica, aqui falo de uma escola talvez a mais conhecida, a mais bonita, a mais famosa, a mais organizada, a que tem mais títulos.
e que eu, por modéstia, não gostaria de falar nela, mas é a mangueira, isso aqui só é a mangueira. Aqui, mangueira. Aqui eu tenho depoimentos, eu tenho DVDs, eu tenho pastas com artistas, tenho informações sobre compositores, tudo da mangueira eu boto aqui, eu guardo aqui, né? E por que mangueira? Bom, o que é a mangueira na música popular brasileira? Bom, a mangueira não cabe explicação, já diz a música, né? Se ela não cabe explicação, eu não vou poder tentar fazer uma explicação a respeito. Mas a mangueira é talvez a força mais vibrante da cultura popular do nosso país, né? Com a espontaneidade do povo, né? Através das escolas de samba. A mangueira é um estado de espírito. A mangueira tem ícones lá que fizeram com que ela representasse o Brasil em todo o país, mas no mundo afora, né? A mangueira é verde-rosa, a mangueira é cartola, a mangueira é neuma, a mangueira é Brasil. Então, por isso mangueira, né? Que é uma forma que eu me identifico bem com a cultura popular. Se me dissessem, você tem que fazer um elo entre você e o Brasil, que elo seria esse? A mangueira, né? Que é o Brasil cantando, o Brasil samba-enredo, o Brasil de uma forma bem espontânea, bem popular, bem pé no chão. Essa é a mangueira. Por isso você pergunta, mangueira é difícil. Tem a música que diz, mangueira não cabe explicação. O Brasil hoje é aquilo que sempre foi, o Brasil de ontem é o que o Brasil sempre será. Por exemplo, na questão da manutenção dos ritmos ou dos gêneros, ou a questão da manutenção da própria cultura. Será que o Brasil ainda é o que sempre foi? Você acha que isso está bem documentado? Você acha que isso não, documentado não. Documentado é o grande fator, né, de desconhecimento que nós temos do Brasil é a falta de documentação, a falta de preservação da nossa cultura, não só popular, mas erudita. A preservação da nossa memória é que é o grande buraco na nossa informação. Quer dizer, na medida que você vai sedimentando informações e essas informações vão chegando ao público, você vai reconhecendo o que existe na nossa cultura popular e erudita. E isso está sendo feito agora com os meios eletrônicos. Hoje você tem uma câmera de centímetros fazendo um trabalho que era um estúdio fazia. Então, isso simplificou muito a forma de comunicação e o interesse também dos brasileiros cultos ou em forma de dinâmica cultural que não existia há talvez 20 anos atrás. Dona Zica. Esse livro é de quem? É da Nilcemar. Não, eu tenho que ver. A autora está aqui. Agora, a Nilcemar acho que ajudou. Né? O Darcy de Brito Silva. É, essa aí. Tem aqui o nosso Nelson Sargento. O Sargento também. Sargentão. Tem mais Nelson Sargento. Tudo isso é mangueira. Mangueira foi fundada em 28. Abril de 28. E você falou pra gente no outro papo lá que o carnaval era de 20... Nasceu em 28. 28 também. É. Nasceu em 28 com a Deixa Falar. Mas a Deixa Falar, ela ficou 2 anos ou 3 anos como escola de samba. Depois foi... Eu sou Luiz Fernando Vieira, pesquisador, escritor, professor universitário. E esse papo que a gente está tendo aqui hoje, agora, é uma coisa informal, é para a gente falar do nosso Brasil. E a partir daí, a gente poder mapear esta ou aquela questão, aprofundar este ou aquele assunto. Vamos conversar como se a gente estivesse batendo um papo, que é a nossa casa, é a sua casa. Vem com a gente, participe.